Olá, Oi, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos vocês que obrigada. estão assistindo, principalmente aqui é o Martin e Sabrina, que estão participando do podcast, daí o episódio de hoje, aqui no Strategist Revival. Bati um papo com eles antes, claro, e depois eu falo mais do livro deles, que vai ser lançado na semana que vem. E já comecei a ler, li 2 capítulos, já estou super interessado nos outros. Mas queria primeiro, além de apresentar, pedir para vocês contarem um pouco da carreira de vocês. Por favor, Sabrina e Martin. Acho Perfeito. que, primeira coisa, obrigada, né, Muito obrigado, sim. pelo convite, né, que a gente está super honrado de estar aqui conversando com você, muito prazer, É. né? Quer começar? Bom, eu começo. Então, bom, eu estou no mercado há muitos anos, já há 35 anos. Comecei minha carreira mesmo na Argentina, ainda morava na Argentina nessa época, e eu comecei numa época em que o atendimento fazia o planejamento estratégico. Então, eu entrei apaixonado pela ideia de planejar marcas, mas nesse momento era o departamento de atendimento. Trabalhei vários anos aí na Argentina, muitos deles na Leo Burnett, foram 8 anos na Leo Burnett Argentina, e depois o último chefe que me contratou lá, para uma agência local, criativa, que chamava Vega Homos Ponce, foi que me trouxe para o Brasil. Então eu vim convidado pelo Stefano Zunino para trabalhar junto com ele na Lowe Brasil. E aí já pela primeira vez na minha vida vi que existiam planners dedicados, só que eu liderava uma equipe que incluía tanto os atendimentos quanto os planners, né? Então eu continuava muito envolvido e interessado nessa questão estratégica. Depois da Lowe, comecei minha fase de gestão. O Stefano, de novo, me puxou para ser o diretor-geral da JWT, uma das marcas mais antigas que infelizmente sumiu já do mercado. Depois fui ser presidente da W McCann. Depois fiz umas passagens por agências de relações públicas para aprender coisas novas. Fui CEO da Edelman e presidente da América Latina na BCW. Então é isso, foram muitos anos aprendendo coisas diferentes, sempre interessado por descobrir novos aspectos estratégicos das marcas, até esse momento de ser independente, consultor, trabalhando junto com a Sabrina. Que É, legal. no meu caso, Rafa, eu venho aí de um histórico de trabalhar primeiro com marketing, né, em veículo. Eu sou gaúcha, né? Trabalhei lá no Sul com veículo de comunicação, na RBS. Depois fui para agência, né? Fui puxada para agência, comecei a trabalhar com planejamento. Tive a grande sorte de começar trabalhando ali com a Cíntia Gonçalves, logo depois com a Rita Almeida, e aí passei aí muitos anos, com a Fernanda Ferraz também, passei muitos anos, quando eu vim para São Paulo, né? Primeiro na W Brasil, depois na Almap, fiquei 14 anos na Almap, e depois fui trabalhar fiquei freelando, trabalhando aí em diversas agências do mercado. Voltei para a agência depois de um tempo, fui para a W McCann daí, né? Depois a Ogvi e por fim também agora aqui na Troops. Muito legal escutar a carreira de vocês, esse histórico fantástico de liderança dos times de atendimento e planejamento, enquanto eles estavam até se separando, ao menos no sentido de departamentos, né? Mas juntos, obviamente, em relação à construção da marca do cliente. E a sua, especialmente da Umap, que você comentou comigo, que trabalhou para a Boticário, que é uma das marcas que eu mais admiro, porque tem um impacto positivo na comunicação, na produção de produto, na sociedade. E aí queria até, por conta desse gancho, começar com isso, com vocês. O que vocês acham disso, sabe? De causar impacto positivo, o que as marcas podem e estão fazendo ou podem fazer, se essa é uma tendência ou se isso está caindo, era maior antes, mas enfim, impacto positivo, que muito me interessa, o tal do triple bottom line, né? People, Planet, Profit. O que vocês acham disso? Olha, eu acho que isso conecta um pouco também, faz parte da filosofia que temos na Truth, né? Porque essa palavra Truth, que é verdade, eh, abrange vários aspectos, né? Desde o aspecto estratégico de que as verdades têm o poder de engajar e mexer com as pessoas, mas muito importante também que uma marca nunca vai ser verdadeira, nunca vai realmente criar fãs da marca, nunca vai desenvolver
uma relação mais profunda, mais forte com os consumidores, se as promessas que faz são falsas, se não pode sustentar e entregar o que promete. Então é muito importante também, dentro da busca da verdade, entender o que a marca de fato pode fazer. Não adianta inventar uma história linda, engajadora, etc., mas que não cola com a marca. Então, eu acho que a forma que as marcas têm de gerar impacto positivo também é identificar um propósito, uma contribuição que façam para a sociedade que seja verdadeira e sincera. E que a empresa toda acredite nisso, né? Eu acho que as pessoas esperam isso, né, das marcas atualmente, assim, já não é novo isso, óbvio, mas cada vez mais, né, as marcas elas têm aí um papel social muito grande. A gente está fazendo um projeto agora recente, até bem grande, onde a gente escutou muito isso, né? O que essa marca pode fazer pela minha comunidade, né? Qual é o papel que ela vai fazer aqui para que a gente sinta que no futuro a gente vai receber tal coisa, tal coisa. Então, tem essa questão que o Martin está falando de reconhecer, de encontrar essas verdades de forma genuína, mas isso é quase obrigação, é obrigação já das marcas, né? As pessoas esperam isso. Que na verdade as pessoas ficaram muito mais habilidosas em cheirar mentira, né? Então já acho que as promessas meio artificiais não colam. Acho que infelizmente muitas marcas ainda não percebem isso, continuam tentando contar um discurso que faça sentido, mas não param para se perguntar se realmente conecta com o que a empresa e a marca é de verdade. E ajudar a mudar comportamento, né? Você falou do Boticário. Eu tenho muito orgulho de ter começado, eu me lembro que eu fiz a concorrência dessa marca na agência que ela está hoje. Depois trabalhei 7 anos com o Boticário e eu tenho muito orgulho do que eles continuam fazendo depois da minha saída. Inclusive, eles fazem um trabalho excelente lá e eles são um grande, realmente, exemplo de uma marca que não só faz o que se espera dela, mas que puxa comportamento, né? Que muda, que busca, pelo menos, mudar comportamentos sociais, e isso é muito bonito, né? Acho que isso acho que para quem trabalha com comunicação, conseguir fazer esse tipo de coisa uma alegria, né? É uma alegria, dá mais motivação. Relacionado a esse ponto, acho que outro tema, nos últimos anos a gente ouviu muito falar sobre propósito, né? Ficou na moda, tanto assim que agora tem quase uma volta, né? Já muitas pessoas falando que todo isso de propósito é meio bobagem, mas acho que é porque muitas marcas tentaram abraçar propósitos que não tinham a ver com a marca, né? Sei lá, uma montadora de carros querendo abraçar sustentabilidade nas florestas. Não tem nada a ver. É um propósito bom se preocupar com a sustentabilidade do planeta, etc. Mas o que uma marca de carros entrega para isso, de fato, né? Então, eu acho sim valioso ter um propósito, mas tem que estar conectado com uma verdade do que essa marca ou produto entregam, de fato. Aí é que você realmente pode ter um efeito transformador e positivo no mundo, ao invés de ser só vamos apoiar alguma das coisas que estão na moda, né? Vamos apoiar diversidade ou sustentabilidade, mas se não tem a ver com a empresa, se você não pode fazer uma colaboração real, não mexe o ponteiro. Faz muito sentido, bom demais de ouvir vocês. Pensar também nas não verdades, mentiras em relação ao greenwashing, né, que ainda Claro. existe. E esse do carro, por exemplo, é o oposto que a gente enxerga na prática, na verdade, né? O carro CO2 é uma das coisas que mais emite o CO2. Então, nas ações da empresa pode existir coisas como a diversidade nos times, a equidade, a inclusão, pensando não só nas equipes, mas também na produção dos veículos, como é que diminuir o CO2 que o veículo emite. E claro, a produção de carros elétricos e tudo mais, mas pensar no propósito não só nele como superficial, né? Uma coisa só para colocar Exatamente. na capa dos jornais especialistas do marketing, mas pensando no impacto positivo. Thomas Koester, que eu também bati um papo aqui, que eu admiro muito, ele até tem um curso agora que eu vou fazer, que fala muito do propósito com impacto positivo, sabe? Como é que você transforma o propósito de verdade em impacto positivo e não só numa vitrine falsa para a marca, que faz muito sentido com o que vocês falaram, né? E pensando
ponto de propósito, eu lembrei muito do que eu li ontem. Eu li, por enquanto, só 2 capítulos e os prefácios de 2 pessoas que eu admiro muito, Kei Fujioka, Rita Almeida, que admiro tanto, que inclusive fazem parte dos episódios aqui. Gosto demais dos dois. E 2 capítulos eu li por enquanto, mas pensar, o começo dele fala de slogan e verdade, né? Então, pensar na verdade, não só no slogan, pensar na verdade que está por trás disso, não é o insight, mas é a verdade que está, antes de tudo, a verdade da marca. O de Just Do It me impactou muito, porque eu pensei não só no esporte, que eu preciso melhorar, mas na vida. Queria que vocês contassem um pouco sobre isso, sobre o ponto de vista da verdade, sobre o livro, claro, mas o ponto de vista da verdade da marca. Como é que a gente encontra a verdade da marca? Tá. Bom, essa é A a gente chama grande de, a mágica, gente né? chama de ouro, né? E a gente diz que a Esse é verdade ela é ouro, tão esse é ouro. valiosa tem tanto valor que a gente chama, até faz uma analogia aqui no livro com o ouro, né? Que é a grande pergunta aí que acho que todo mundo se faz sobre as marcas. E o livro, né? Ele busca aí tentar dar quase que um caminho, né? Uma estrada para que a gente busque esse lugar. Tem uma frase que tu sempre fala, me ajuda aí, que é assim, é bom que a sorte Ah, não, não, como é que é é? uma frase do Picasso, né? Isso, A inspiração existe, mas é bom que te encontre trabalhando. E aí que tá o ponto, que eu acho que buscar a verdade, ela é uma coisa super trabalhosa, apesar de ela ser normalmente e, se for bem encontrada, simples, né? Então, por mais que É que o simples é difícil, o né? simples é difícil, Tem aquela frase famosa, acho que foi Oscar Wilde que falou: vou escrever uma carta longa porque estou sem tempo para escrever uma carta curta. Para você sintetizar as coisas, chegar no foco das coisas, dá muito mais trabalho. Então, E aí tem um ponto importante que acho que o livro traz e que a gente busca, pelo menos, tentar e ajudar nesse percurso, que é como é que você faz esses passos, né? Como é que você vai encontrando esse caminho, né? Porque você tem que olhar para muitos lugares. Por exemplo, não dá para ser superficial, né? Não dá, dá para olhar, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Todo mundo fala muito hoje sobre inteligência artificial, né? No trabalho de todo mundo já faz parte o uso de inteligência artificial. Se não faz, deveria estar fazendo. Mas não dá para parar por aí. Entende? A busca da verdade, ela tem que ser muito mais profunda. A gente fala, né, disso no livro e a gente acredita muito mesmo nisso, assim. o que a gente diz no livro é que o que a gente chama de insight, né, que é uma coisa que todo publicitário, profissional de marketing já trabalha muito com insight, mas um insight não é mais do que uma verdade de alta qualidade. É difícil chegar em verdades tão poderosas que qualifiquem de insight. Mas o jeito de chegar lá é ter a disciplina de procurar verdades sempre. Porque talvez 90% das verdades vão ser um pouco mais óbvias. Podem ter até valor, porque se são verdadeiras, têm algum valor, mas são verdades um pouco mais óbvias. E nessa busca, nessa disciplina de procurar verdades, é que você também às vezes descobre aquelas verdades incríveis que qualificam como um insight, porque esse tipo de verdade, que é um insight, são verdades que tem que ter algum grau de surpresa. Quando a pessoa se depara com essa verdade, tem que ter nossa, é verdade. Não é só tipo, eu sei, é verdade. É nossa, é verdade, né? Você reconhece como verdadeiro, mas ao mesmo tempo te surpreende, né? É aquela coisa de, eu não tinha visto por esse lado, mas é verdade. Então, isso dá trabalho. E isso acho que é uma das grandes esperanças para os seres humanos ainda na indústria, porque a IA trabalha em cima do que já foi feito, do que já existe, né? Procura referências, etc., no que tem. Não tem como fazer conexões que nunca foram feitas antes, né? Esse é o trabalho do ser humano, essa observação, enxergar esse aspecto que nunca antes tinha enxergado, é um talento humano. Ou a fazer porque aí até pode fazer umas combinações improváveis, né? Dependendo aí do que você diz para ela. No entanto, ir além, identificar, qualificar, aprofundar, eu acho que ainda depende muito da nossa busca enquanto estrategistas, enquanto planejadores. A gente conta no livro, Rafa,
que obviamente, tentando trazer um pouco da técnica aqui também, para encontrar suas verdades, você tem que olhar para vários lados, né? É meio básico do planejamento, mas é uma coisa que tem que ser feita. Então, você tem que olhar quase aí o cenário 360. Tem que olhar para a concorrência, tem que olhar para consumidor, tem que olhar para a cultura, tem que olhar para... deixa eu lembrar qual é. Tem 5 aí que a gente... para a própria marca, exato. Contexto político, econômico. Contexto. Também, e todas essas buscas, você tem que olhar para diferentes lados, né? E aí, obviamente, você vai se enchendo aí de informação, de dados, para que você consiga ir limpando, lapidando, até chegar nesse lugar aí especial, digamos. E às vezes, um dos exemplos que também damos no livro, que foi o primeiro job que eu peguei quando cheguei no Brasil há anos, que foi o trabalho feito para a OMO, né? Se você pensar, a mágica, o conceito mágico de se sujar faz bem de OMO vem da intersecção de algumas verdades. Por um lado, tem uma verdade que é a mais central para a marca OMO, que é as crianças, especialmente crianças pequenas, têm muito mais dificuldade de aprender na teoria. Eles aprendem na prática, eles aprendem mexendo nas coisas. Botando a mão. E isso gera sujeira, claro. Se uma criança vai mexer com as coisas, construir alguma coisa, aprender a cozinhar, vai derrubar um monte de ingredientes no chão a primeira vez. Então, essa forma que as crianças têm de aprender leva à sujeira. Outra verdade é que as mães, ainda mais nessa época, se incomodavam com isso. O que menos queriam é que os filhos se sujem, porque dá trabalho, depois tem que lavar a roupa. Então, essa tensão entre a criança precisar se sujar para aprender, a mãe não querer que o filho se suje porque dá trabalho, mas reconhecer que mais importante do que o trabalho de lavar roupa é ajudar o filho a se desenvolver positivamente, essa tensão e a outra grande verdade é que OMO era, já nessa época, a melhor fórmula do mercado, né? O sabão em pó mais efetivo. Então você junta a verdade de produto, a efetividade, a verdade da mãe, que é, pelo amor de Deus, não se suja porque me dá trabalho, a verdade da criança, que é, mãe, se eu não me sujo, não vou aprender, não vou me desenvolver como ser humano. Se junta essas coisas, e aí a proposta de OMO de falar, se sujar faz bem, deixa a criança se sujar, que depois a gente dá conta da roupa suja, aí acontece a mágica. Então, não é uma única verdade, mas é um cruzamento poderoso de algumas verdades, né? E aí no livro a gente propõe aí um passo a passo, né? Que são 3 passos, tem 36 perguntas, aonde você vai construindo essa história. Obviamente, essa história ela vai, dependendo da marca, dependendo do contexto, dependendo de onde, do que você está falando, ela vai ir se alterando, né? Mas a gente tem uma proposta aí de metodologia, que é o que a gente utiliza aí na nossa empresa, inclusive, que a gente está dividindo com as pessoas, trazendo aí, né, nessa história. Muito bom ouvir vocês pensar no Se Sujar Faz Bem também, mais conectado com o propósito, né, da marca. E aí, sim, e pensei na verdade em insight. Como é que é o processo, sabe, de achar a verdade ou o insight? Eu acho o insight para a verdade para o insight. Como é que eu diferencio também a verdade de um insight? O que é a verdade nesse aspecto, sabe, comparado ao insight para vocês? Então, um pouco o que estávamos dizendo é a forma de chegar no insight é ter a disciplina de procurar verdades. Então, a busca de verdades é o caminho para chegar no insight, porque, como falei, os insights são aquelas verdades impactantes, que não são tão fáceis de achar. Mas para chegar lá, você tem que ter uma disciplina constante de procurar verdades. Uma das coisas mais complexas e contraditórias, ingratas talvez desse negócio, que ambos estamos há tanto tempo, é essa expectativa de que o insight às vezes tem que surgir numa semana, 2 semanas, né? O cliente passa o briefing, aí o planejamento tem 1 semana para trabalhar antes de passar isso para a criação. É muito difícil que um bom insight saia dessa forma. É muito tirar da cartola, né? Você tem que dar sorte, às vezes acontece, mas a indústria se acostumou a trabalhar de uma forma em que você força ou encontrar um insight. E a verdade é que não surge assim. Por isso, tantas vezes, o insight acaba vindo
da cabeça de, às vezes não é nem de um planner, é de um criativo, porque vem de observar a vida ao longo de muito tempo, né? Aqueles insights de que alguém tem uma sacada pessoal, mas não inventou isso numa semana, inventou isso ao longo de décadas de estar vivo no planeta, convivendo com outras pessoas, observando. Então, encontrar insights vem de observação a longo prazo. Eu até diria, assim, meio não tem, é simples, né? É simples, mas difícil. Se você quer fazer qualquer coisa na sua vida, você tem que treinar, né? Qualquer coisa que você vai aprender, você tem que treinar. Aqui é a mesma coisa, né? Se você quer encontrar insights, você tem que treinar o quê? Buscando referências, aprendendo, né? Se letrando sobre o assunto, né? Então é isso que a gente fala um pouco também no livro, que assim, quanto mais você acompanhar, aprender. Então uma coisa que a gente faz muito com os nossos clientes, né? Que eu sempre gostei de fazer toda minha carreira, assim, e que eu acho muito legal, é estudar comunicação, estudar as marcas. A gente tenta dar um pouco isso aqui no livro, mas é uma coisa que a gente tem que fazer diariamente, entendeu? Então estudar o que está acontecendo, os prêmios que estão sendo no mundo, né? Por exemplo, o que saiu desses prêmios, o que saiu dali, por que saiu, questionar, né? Então, qualquer coisa, gente, se a gente vai aprender a cozinhar, se a gente vai aprender o que é um esporte, você tem que treinar. Aqui é a mesma coisa, né? Para te identificar insights, para encontrar verdades, como o Martin está falando, verdades acontecem mais constantemente, aparecem mais constantemente, mas para identificar qual é essa verdade, que tem um poder aí de virar um insight, que tem essa mágica, tem que treinar. Tem que ter, eu diria, uma recomendação para planners mais jovens, que também em grande parte escrevemos o livro para ajudar essas pessoas que estão começando, para dar um pouco de estrutura. Mas tem que ser uma pessoa curiosa por verdades. Além de ler um livro, aprender uma metodologia, tem que ter curiosidade e ainda mais. O mundo atual está cheio de falsidades, né? A gente fica falando das fake news, além de coisas totalmente inventadas, propositalmente para manipular. Tem muitas coisas que se apresentam aí que as pessoas não ficam questionando, mas é verdade isso? Será que é assim? Até coisas, às vezes, inocentes, não feitas para manipular. Mas o que é realmente verdadeiro? Né? É importante cada vez mais questionarmos pequenas coisas no dia a dia. É verdade isso? Ou alguém só falou? Ou parece fazer sentido, mas não é assim que o ser humano se comporta, não é verdadeiro isso. A curiosidade por analisar e criticar verdades o tempo todo, a crítica, né? Ter essa disciplina, ouvir, ter curiosidade por conversar com pessoas, né? Aí você vai puxando constantemente ideias sobre a verdade. Se ainda um cliente dá tempo de fazer uma pesquisa, né? Ótimo, maravilha, mas às vezes esse tempo não existe, então você, como planejador, tem que ter essa busca constante pela verdade e um livrinho, uma agenda. Às vezes aparece uma verdade super poderosa, um insight, guarda. Talvez você não tenha um job hoje onde essa verdade seja útil, mas anota isso aí porque vale ouro. Algum dia você pode aplicar isso para algum dos seus clientes. É uma busca constante. Então, o ideal seria que o cliente, né, a empresa, tenha um comprometimento tão forte com isso, até o CEO da empresa, que criem um budget para procurar verdades continuamente, fazer pesquisas, conversar com pessoas, não só quando tem um lançamento urgente, o tempo inteiro, inteiro buscar. Isso é uma coisa muito legal, porque assim, a gente ouve muito sobre, a gente faz bastante pesquisa, né? Eu sou apaixonada por pesquisa, nós somos, a gente faz bastante isso, porque a gente acha que escutar as pessoas tem uma mágica também enorme, né? Às vezes as verdades, elas surgem ali. E às vezes as pessoas dizem, não, mas pesquisa vai me dizer mais do mesmo, pesquisa não sei, tem muitos questionamentos com pesquisa, né, há muito tempo. E eu costumo dizer que assim, se você fizer primeiro pesquisa do mesmo jeito que foi feito, aí eu concordo, talvez você não encontre respostas diferentes. No entanto, se você estiver aberto, né, a ouvir, eu sempre digo assim, é como se você tivesse que ser uma página em branco mesmo, né? Quando você entra numa pesquisa, você entra para aprender, né? Quando você vai com essa postura, né, curiosa, querendo aprender, a chance de encontrar coisas valiosas vão ficando maiores, né? E observando sutilezas, né? Às vezes a gente faz uma pesquisa e o cliente até entra e ouve a pesquisa e chega na sua conclusão, pelo que ouviu. Aí quando vem o nosso informe,
tem Uma visão surpreendente, recomendação porque diferente. Fala, mas, ué, as pessoas falaram isso e isso. E a gente fala, sim, mas você viu em que momento falou, como falou, com que tom de voz falou? Você tem que observar o que tem entre linhas. Será que o que disse é exatamente o que quis dizer? Ou no contexto em que falou, você pode interpretar um pouco diferente? Vou dar um exemplo aqui, tá? Pesquisa, às vezes, você diz, hoje em dia, por exemplo, já tem, e obviamente tudo tem o seu bom uso, né? Pesquisas com IA, né, para avaliar campanhas. Né? São legais para várias coisas. Mas, por exemplo, às vezes, numa avaliação de campanha, você vê se a campanha está indo bem ou mal, não pelo que as pessoas falam, mas pelo sorriso que elas dão no rosto. Né? E essa é uma grande diferença. Então, assim, minha campanha pode ir para o ar, pode ir bem, ou pode ir mais ou mediamente, se ela for bem aprovada aí numa pesquisa. Mas uma grande campanha, eu já vi isso acontecer muitas vezes, tá? Às vezes, as pessoas dão gargalhadas. Né? Às vezes as pessoas se mexem ali né? Como uma coisa está acontecendo e você vê que aquilo vai mobilizar. Né? Mais do que ir bem, mais do que ser, sei lá, médio, né? Ser diferente realmente. Então, essas coisas são importantes. Não, e às vezes provocar uma reação no consumidor não é equivalente a amei. Às vezes a reação pode até parecer, não gostou muito, mas mexeu. E não sempre o propósito é deixar o consumidor encantado com a mensagem, ou confortável, né? Sino provocar um pensamento, uma coisa que te leva a pensar nessa marca de uma forma diferente, porque a marca te provocou e te fez considerar um contexto, etc. Ou até reconsiderar um pensamento que você tem sobre a sua vida, que você, de repente, está na hora aí da sociedade evoluir. Voltar aí para o Boticário como exemplo, né? Eles fazem isso muito bem, porque tem que se questionar algum comportamento social. Às vezes, não é justamente um sorriso que vai sair desse teste, é um do tipo, opa, o que é isso? E tudo bem, né? É isso que a gente quer. Então, é mais ou menos por aí. Que é outra coisa, voltando à tua pergunta sobre ter um impacto positivo, sobre propósito, né? Se uma marca de verdade quer ter algum propósito, tem que ter um ponto de vista. E nenhum ponto de vista agrada a todo mundo. Então, por isso também é importante saber quem é a tua audiência, ter um ponto de vista alinhado com a tua audiência, e se outras pessoas não gostam, paciência. Quem agrada a todo mundo não agrada a ninguém, né? Só quem não tem personalidade, não tem pessoas chatas, não incomodam ninguém, mas também não agradam ninguém. Então, uma pessoa interessante, uma pessoa às vezes intimida outros, né? E a mesma coisa é uma marca. A gente faz muito exercício no nosso livro de pensar em marcas como pessoas. Então, pensa naquela pessoa interessante, encantadora. Sempre tem alguém que não gosta. E você tem que aceitar que algumas pessoas podem não gostar da tua marca, não tem problema. Se você tem um grupo que é fã, que vai seguir a marca até a morte, você já está cumprindo um papel importante no marketing, né? Já faz diferença. Acho que esqueci o nome dele, mas da System One, especialista nos dados aí em relação à Sim. comunicação, que falou disso. Primeira coisa da marca impactar, para a marca impactar é a emoção. Pensa na comunicação que tem impacto na emoção da pessoa Sim, sim. e depois você vai para o racional. Mas antes de tudo, emoção, que aí você tem isso. E teve uma outra pessoa também que falou sobre a diversidade nos times, como isso faz diferença para você escutar também pontos de vista distintos por conta do histórico Claro. distinto de cada pessoa, de vida. E aí, se escutar Aí, isso também te ajuda a capturar o insight e a entender talvez a verdade também. aí onde às vezes na discrepância de opinião ou de ponto de referência é onde pode surgir aquela conexão que é, puxa, nunca tinha pensado dessa forma sobre aquilo. Mas Sim. isso veio porque pessoa A acha isso, pessoa B achou outro, e nessa tensão pode vir uma observação que ninguém tinha percebido antes. Então, é bom manter um pouco de tensão na vida em geral, nas equipes, na forma de provocar o consumidor. A atenção é fundamental para o nosso trabalho. Voltando ao ponto, a gente vai conversando, vai fugindo, né? Mas eu costumo dizer para os clientes, assim, uma coisa que eu acho muito legal, eu sempre ouvi, na verdade, de grandes chefes que eu tive, e repito, que se
aquela verdade te dá um certo Frio na barriga. frio na barriga, exato. Aí tem alguma coisa, né? Aí tem alguma coisa. Então, assim, e até um certo medo, né? Nossa, eu vou falar isso? Vamos falar isso. Vamos falar isso, vamos tentar, vamos ser um pouquinho ousado aí, um pouquinho ou bastante ousado, vamos tentar mudar aí o que essa categoria está fazendo, né? Porque muita gente, muito cliente às vezes, pensa assim, não, vou seguir aqui onde está certo, correto, né? Onde todo mundo faz. Bom, às vezes é necessário justamente fazer o oposto. E aí, né? E aí vai dar um frio na barriga, e aí vamos embora, né? Mais ou menos por aí. Muito bom de pensar nisso, nesse frio da barriga também, na hora de fazer e pensar no insight, né? Deu um frio na barriga ou não? E aí a gente falou muito, vocês falaram muito da AI, né? Eu converso bastante diariamente, uso bastante o chat GPT aqui, não sei se é o melhor, né? Muita gente fala que não é, mas enfim, converso muito. Mas li uma notícia também no The Guardian, até comentei num outro episódio recente, que agora o número é 14, eu falei 17, não, é 14. 14% do mercado publicitário no Reino Unido teve demissão, foi excluído do mercado. E a justificativa do The Guardian, que é muito respeitado e confiável, é de AI roubando o emprego dessas pessoas. E as maiores demissões, o maior percentual aí está nas pessoas mais júnior, então nas pessoas que estão começando. E aí imagino isso, né? O diretor falando não para dar uma olhada no capturar o desk research aqui para a gente chegar no insight, fazendo esse desk research já no ChatGPT ou em outras ferramentas de inteligência artificial, além de, claro, não só do estrategista, de outras áreas também. Esse medo da inteligência artificial em relação ao nosso mercado existe para vocês? Posso falar um ponto Sim. aqui? Eu acho que existe para todo mundo, né? Não acho que é uma realidade que todo mundo aí está vivendo, porque ninguém tem bola de cristal, né, gente? A gente pode pensar coisas, ter teorias, mas ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe exatamente aí o que vai acontecer. No entanto, a gente tem aí alguns pensamentos. Primeira coisa, eu acho que tem que tomar muito cuidado. Eu acho, sim, tem que usar a inteligência artificial, ela faz parte aí do trabalho hoje, no entanto, tomando muito cuidado no seguinte sentido. Inteligência artificial, teoricamente, ela vai concordar muito com as coisas que você traz, né? Então, você tem que, na verdade, se questionar e questionar ela, né? O tempo inteiro, porque senão você vai acabar aí caindo muito no lugar comum. Outro ponto, e eu acho muito legal, assim, pensar, não é o The Guardian, né, que você trouxe esse dado, é isso? Tá certo? The Guardian. The Sim. Guardian. Não é ele, mas é uma fonte também que eu gosto muito e muito confiável, que eu gosto de um amigo meu, estrategista também, o Daniel, que escreveu um post hoje contando pra gente, Daniel Prestes, tá? Meu amigo. Contando pra gente, então, eu adoro ele. E ele contou de um cliente dele, por exemplo, tá? Que realmente fez esse movimento aí que você tá falando, tirou algumas pessoas aí do quadro aí de funcionários, acabou reduzindo o quê? Botando muita coisa de inteligência artificial dentro da empresa e esperando o quê? Resultado positivo. O que aconteceu? Caiu. Né? Então, assim, não é, gente, simplesmente corta e vamos para frente. Não é simplesmente assim. Eu acho que os cenários e cada mercado é um mercado, cada marca é uma marca, cada questão é uma questão. Então, eu não acho que é simplesmente assim, corta e tudo bem, entendeu? É óbvio que vai ter, como é que eu posso dizer, consequências, né? As consequências para uns podem ser positivas, né? Para alguns mercados que talvez funcionem de uma forma mais, de repente, mecânica e tal, mas para outros pode ter realmente problema que você não investiu na sua marca do jeito que você tinha que investir, você não procurou informação do jeito que podia ter procurado, ou talvez não trabalhou da forma mais adequada, né? A minha esperança, a gente já fez alguns posts sobre isso, mas sempre vale a pena repetir. A minha esperança é que esse medo, essa insegurança que a IA está trazendo, force as pessoas a questionar de verdade onde é que o ser humano agrega valor. Eu acho que muitas pessoas realmente estão ficando fáceis de substituir porque perderam de vista onde agregar valor. É muito mais fácil, muito mais confortável para o ser humano focar em executar coisas. Executar, né? Eu já sei fazer meu trabalho, é assim que se faz, ninguém me enche a paciência, eu fico aqui no meu cantinho fazendo e tudo bem. Só que a IA
cada vez mais vai conseguir seguir uma rotina, uma disciplina, um processo e executar. O que a IA não tem é coragem. O ser humano tem coragem. Critério. Critério, a IA pode ter um critério, mas geralmente é repetindo fórmulas já conhecidas, né? Um critério realmente diferenciador, ousado, etc., é ser humano que pode ter. Então, justamente o que o ser humano pode agregar é o que as pessoas no trabalho mais têm medo de fazer. É desafiar, ter uma opinião diferente, ousar, tentar uma coisa que nunca foi feita antes. Tudo o que as pessoas mais tentam fugir é o único que pode manter elas no trabalho no futuro. Então, quem quer ficar confortável vai ser cada vez mais fácil de substituir pela IA. Infelizmente ou felizmente, o que vai preservar o valor de um ser humano é fazer todas essas coisas que deveríamos fazer há muito tempo, mas que a maioria das pessoas foge de fazer. Então, sim, é ter coragem, é ousar, é fazer diferente, é ter aquele critério que só... Quando a gente vê um filme, né? É ter trabalho, né, gente? É se esforçar também, né? Eu acho. A jornada do herói, né? 90% dos filmes que vemos por aí, na Netflix, onde for, sempre é que uma pessoa que enfrenta tem um problema, né? Alguma barreira e o personagem se torna interessante. As pessoas querem assistir o filme porque inventa uma coisa diferente, porque arrisca, coloca tudo na linha para tentar resolver a situação. A gente sofre pelo personagem porque parece que vai se dar mal, mas ao final acaba se dando bem. Tudo que a gente admira num personagem, num filme, o que torna esse personagem um herói, é o que pode tornar a gente heróis no trabalho também. E nos dias de hoje, o que pode nos ajudar a sobreviver no trabalho. Porque o personagem chato, que só segue o processo, que não arrisca nada, vai ser saúde. Obrigado. Vai ser cada vez mais substituível. Então, isso, acho que não tem como exagerar a importância desse ponto aí. Se tem um conselho para os jovens ou para quem quer ir para frente na carreira, comece a fazer essas coisas desconfortáveis, porque tudo que é confortável, a IA provavelmente vai poder te substituir em breve. Não Pensando esquecer. também, e pensando também nisso que a gente está falando, é que assim, toda a marca, ou sei lá, muitas marcas pelo menos, elas querem tentar, sei lá, serem meio perfeitas, né, gente? Eu acho que isso já caiu também por terra, assim. Nós não somos perfeitos, a gente erra, a gente fala besteira, a gente se reorganiza, arruma, né? A gente não é perfeito, as marcas também não têm que ser perfeitas, elas têm que assumir isso, né? Que elas estão tentando, que elas estão buscando, que elas estão... acho que tem essa coisa do querer ser perfeito demais, e eu acho que essa busca ela já não faz mais muito sentido, né? Querer que o processo seja perfeito também, demais. Esse medo de errar, esse medo de arriscar, que é o que eu estou falando, que as pessoas mais têm que fazer, leva a querer acertar de uma. E faz muitos anos, um grande publicitário argentino, um grande criativo, me falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é fazer comunicação, fazer propaganda, é como jogar golfe. O objetivo não é colocar a bola no buraco na primeira tacada. Quando isso acontece, é sorte. Até o melhor jogador de golfe do mundo pode acontecer uma ou duas vezes na carreira, o hole in one, né? É um jogo de aproximação. Dá a primeira tacada, chega mais perto. A partir de um lugar mais perto, dá outra tacada para chegar ainda mais perto, até você chegar no buraco. Mas não é na primeira. Você tem que ir dando tacadas. Quem fica medindo, calculando o vento, a inclinação, obcecado em tentar colocar a bola no buraco na primeira, vai ficar aí calculando e pensando e estimando e nunca vai dar a tacada. E a vida acontece dando tacadas. Então, às vezes tem que dar o primeiro passo, aprender com isso, depois chegar mais perto, aprender mais, depois chegar mais perto e assim até chegar naquele conceito maravilhoso. Por isso que para um estrategista também é ouro, também eu diria, as relações de longo prazo com marcas, né? Porque aí você vai conseguindo também avaliar porque, como eu falei, cada marca é um cenário, avaliar o que está acontecendo naquele cenário e ir ajustando, né? E aí você vai chegando perto aí de coisas, vou voltar nele, hoje eu estou fazendo propaganda para o Boticário. Boticário não foi uma história que se construiu em um ano.
né? É uma história de muitos anos, tanto que o F, um dos Fs deles, que eu tenho super orgulho de ter feito parte, é justamente de posicionamento de longo prazo, né? É isso, né? A gente estava falando de marca que nem todo mundo agrada a todo mundo, mas vou já te contradizer aqui. Havaianas, que é uma marca que eu trabalhei também, algumas marcas até agradam aí todo mundo. Pode ser, é muito democrática. É democrática, tem marcas democráticas. Mas o fato os trabalhos de longo prazo, eles tendem a gerar coisas incríveis, né? Porque você vai justamente ajustando ali o caminho, a rota e vai chegando em lugares legais. Outro case que a gente teve experiência, já comentamos, que é o Diomo. A gente chegou no conceito se sujar faz bem, do jeito que é conhecido hoje, acho que no 3º ano de trabalho. Agora já tem 20 anos, né? Parece que alguém, de uma hora para alguém outra, se né? trancou num quartinho e saiu com a ideia brilhante, mas levou 3 anos. Teve conceitos anteriores. No começo, o conceito da marca era não tem aprendizado sem mancha. Aí levou a uma execução muito repetitiva, né? Era sempre tipo mostrar que sem mancha se criou uma fórmula muito rígida. Aí foi evoluindo, até que se chegou num conceito um pouco mais solto, muito verdadeiro, mas com mais flexibilidade, que esse sujar faz bem. Então, as marcas têm que ter persistência, têm que apostar no caminho e têm que dar tempo ao tempo e acreditar no processo e encarar isso como uma busca constante. Por isso, também, uma das coisas que você já vai ler aí no livro, mais para o final, é uma dica para CEOs de empresas. O marketing precisa de você como CEO. O marketing, se o marketing é julgado sempre em forma agressiva, pretendendo resultado imediato, pretendendo que nunca erre, o pessoal do marketing fica com medo e fica cada vez mais processual e menos disposto a se comprometer com o resultado de longo prazo. A empresa inteira precisa acreditar na importância da marca e no que significa construir uma marca, que é com um pouco de risco, com ousadia, tentando coisas, aprendendo de forma constante. Se a empresa como um todo não vivencia essa cultura, nenhum departamento de marketing vai fazer um grande trabalho. É muito difícil mesmo. Tem que confiar nas pessoas e dar espaço para o erro, né? Hoje eu acho que tem uma crise no mundo do marketing pelo fato que muitas áreas de marketing convivem num entorno que é agressivo para o marketing, que não acredita, não apoia, né? Os americanos há vários anos já vinham obcecados com a duração média de um CMO, né? Que cada vez ficava mais baixa, estava se aproximando de durar só 1 ano e ser trocado. Num ambiente assim, que CMO vai arriscar? Tem que pagar as contas também, tem que alimentar os filhos, vai tentar simplesmente agradar a estrutura onde vive para manter o trabalho. Só que não é assim que se chega a posicionamentos de marca importantes, né? Então, todo mundo tem que abraçar essa cultura, a empresa tem que apostar nisso para realmente construir grandes marcas. Amigos, é bom demais ouvir vocês. Eu tenho mais umas 50 perguntas, mas antes disso, eu vou ler o livro. Gastei muita coisa aqui, mas vai ser demais voltar a trocar ideia com vocês, porque é bom demais de ouvir, grandes aprendizados. Eu não sou o Tiger Woods, eu não acerto na primeira tacada o buraco no golfe, mas acho que cada um, como você falou, né? Erro, aprendizado e aprendizado, admitir o erro ajuda muito você ter um aprendizado constante. É bom demais ouvir vocês. Aliás, dia 18, quarta-feira, é o lançamento do livro, né? 18 de março, quarta-feira, na Livraria da Vila, ali da Fradique, vai ser. A partir das 6h30 da tarde. Inclusive, vai ter um bate-papo super bacana com a Carol da Ambev, com a Amanda Agostini, que é do Grupo de Planejamento, a gente, né? E o Sérgio Byron, da USP.
que é um sociólogo, então vai ter um bate-papo sobre o livro, sobre assuntos relacionados também à estratégia, a verdade, né? verdades, a futuro da estratégia, né? Então um bate-papo que é para ter trocas legais. É um espaço também que é para ser de troca, né? Então o bate-papo ele vai ser até curtinho para dar justamente espaço para todo mundo poder conversar, trocar. Então acho que vai ser um negócio bem, espero que seja um negócio bem divertido para quem participar lá com a gente. É. Eu acredito nisso. Estarei lá, inclusive, para pegar meus autógrafos. Obrigado demais por participarem. Foi bom demais escutar vocês. Imagino que para a turma aqui também. E aí, turminha que está assistindo, compartilhe se gostou, dê seu like, ajuda a gente a multiplicar esse papo aqui que eu gostei muito. E falando Obrigada. de contribuir, de troca, a gente adora também nas redes sociais, ou por onde for, quem quiser mandar mensagem, fazer perguntas, falar que está contra algumas coisas que falamos para gerar um debate, a gente adora e procura sempre responder para todo mundo. Então, É bom a gente ir aprendendo estamos também. aqui, vivenciar essa filosofia de aprendizado constante. Não adianta falar isso e depois não fazer na vida própria, né? Então, estamos aqui para discutir, conversar e continuar aprendendo. Muito bom. Obrigada, Rafa. Obrigado a vocês. Obrigado demais. Tchau, turma. Tchau. Tchau.